falando da presença do Espírito Santo, pedindo para que Ele toque nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está em 1 Reis, no 17, do 8 ao 16. Uma palavra que fala a respeito de obediência, de fé e provisão divina. E esse texto, meus amados, não precisava eu estar aqui para falar dele. Simplesmente, a leitura desse texto já é revelador. É um texto muito profundo. Eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Reis 17, do 8 ao 16. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, especialmente a minha pessoa, para que eu possa falar da Sua palavra, Pai, e que ela faça sentido aos nossos corações. E tudo que sair da minha boca seja para a edificação do Senhor, para a glória do Seu santo nome, Pai. Tira todo eu e traga a Tua revelação, que essa palavra faça morada em nossos corações. Amém? Meus amados, imagine uma mulher, uma viúva, vivendo numa vila, segurando nas suas mãos algo que poderia, que ela acreditava ser o único recurso que ela tinha, o único momento que ela tinha ali, a única esperança. Um bocado de farinha e algumas gotas de azeite. A situação dela não era boa. Imagine ela já cansada, os olhos cansados, de passar noites em claro, pensando de como ela, como mãe, poderia sustentar o seu filho em uma terra que estava com muita sede e fome, porque não chovia. Então, ela pode ter chegado e pensado: é o fim, está acabando a minha vida, nós vamos fazer a última refeição e vamos morrer. Mas enquanto ela se preparava para acender o fogo, eis que chega à porta o profeta do Senhor. E aquilo que ela acreditava ser a última refeição dela, poderia ser algo maior. E o profeta chega e faz um desafio a ela, e diz: entrega-me o pouco que você tem. E neste momento ela pode ter ficado com muitas dúvidas. Será que esse homem não está entendendo a minha dor? Será? Ele não está entendendo
que o que eu tenho é insuficiente para mim e para o meu filho? E toda a lógica dizendo para ela, não, mas algo dentro dela dizia, confie. E ela confiou. E é aí que começa o milagre, meus irmãos. É nesse momento de obediência, de entrega do pouco, que Deus transforma aquela casa com a despensa vazia, uma situação de escassez em abundância. A farinha nunca acabou, o azeite nunca secou, e aquela casa viveu a abundância, a maravilha do Senhor. Glória a Deus. Assim como a viúva em Sarepta, irmãos, muitos de nós já passamos situações muito difíceis, e às vezes nós nos encontramos em crise, parecendo que tudo está perdido, mas o mesmo Deus que foi naquela casa, que fez a provisão naquela despensa vazia, está aqui hoje e pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? Amém. Que você hoje possa tomar posse, possa realmente viver a abundância do Senhor na sua vida. Eu gostaria hoje de falar 3 pontos importantes a respeito dessa ministração, dessa passagem. Eu gostaria de dividir. Primeiro, Deus nos leva a lugares inesperados ou a situações inesperadas. Segundo ponto, a nossa fé é testada em momentos de crise. E o terceiro ponto, a provisão em abundância do Senhor. Vamos ler vamos ver o verso 9 e 10 novamente. Porque Deus nos guia para lugares inesperados. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida. Meus amados, para eu falar, nós entendemos esse primeiro momento, que Deus nos leva a locais inesperados, temos que entender o contexto. Essa passagem se passa no reinado do rei Acabe. E por sinal foi um péssimo rei. Um reinado marcado por corrupção espiritual e idolatria. Acabe se casa com Jezabel, que era filha do rei Etibal, que era de Sidom, fenício. E ela trouxe para o casamento a adoração a deuses pagãos, a Baal. E Acabe acabou tolerando não somente a idolatria, como ele institucionalizou no seu reinado a idolatria, porque ele mandou fazer altares em Samaria. Então o reinado dele já estava tomado por uma forma de adoração a Deus pagão. Mas aí o Senhor faz o quê? No versículo 1 do capítulo 17, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, ponto. Ou seja, neste momento, Elias confronta o rei Acabe. Por quê? O propósito da seca? Porque o profeta levantou uma palavra: não vai cair nenhuma gota de orvalho, não vai chover quando eu não disser, porque assim diz o Senhor. E por que essa seca? Porque Deus estava dizendo: eu estou no controle, eu sou o Deus de Israel. Quem está no controle sou eu, não é Baal. Vocês têm que parar com essa idolatria a Baal, e sim ao Deus de Israel. E Deus, a partir do momento que Elias liberou essa palavra, Deus falou para ele: ó, você sai, agora vai para o ribeiro de Querite, lá na região de Jordão, e você vai beber água, e os corvos vão te levar pão e água de manhã e à noite. E foi o que ele fez. E ele seguiu ali. Mas a seca foi chegando, e o rio secou, e não tinha mais alimento. Então Deus novamente fala a Elias:
vá para Sarepta. Agora a pergunta é: por que Sarepta, meus amados? Por que Deus mandou o profeta Elias para uma terra pagã? Simplesmente porque Sarepta era a região de onde veio Jezabel. Sarepta era da região de Sidom. Então era o coração do território de Jezabel. E Jezabel sempre trouxe a adoração ao deus Baal, adoração pagã. Então Deus falou: vá a Sarepta, onde é um povo pagão, e fique lá, porque você vai observar a soberania de Deus, que não estava limitada apenas ao povo de Israel, a região do norte, sim, a todas as terras, porque o Deus Israel é o Deus de tudo. E aí, ele também diz: eu ordenei uma viúva para te sustentar, para te alimentar. Meus amados, naquela época, a viúva, ela não tinha valor. A viúva, naquela situação de seca e fome, já estava vulnerável, e ela estava numa extrema pobreza. Mas Deus mandou ele lá para que uma pagã fosse instrumento de Deus na sua provisão. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos, porque estamos falando de uma situação de extrema pobreza, de extrema escassez, de dificuldade, e Deus usou aquela viúva. Então nós vemos que Elias teve a obediência, saiu e foi aos locais onde Deus revelou. Será que nós estamos preparados para ir a locais inesperados, ou passar por situações inesperadas, ou situações difíceis? É o que Deus está perguntando para nós hoje. Será que nós estamos prontos para ouvir, para realmente seguir o que Ele tem para nós? Mas aí nós vamos para o versículo 12. A fé é testada em tempos de crise. O profeta havia pedido para a viúva água e pão. E ela responde assim para ele: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite em um jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. A gravidade da situação. Ela não tinha nada, meus irmãos. Ela já estava entregue. Essa viúva estava ali dizendo: olha, eu não tenho mais nada. O pouco que eu tenho, eu vou comer o meu filho e depois eu vou morrer. E você me lança esse desafio? Né? O profeta diz: traz a água. Opa, por favor, traz um pão para mim. Ela falou: eu não tenho. Mas ele diz assim: olha, vai lá, faz um pão, traz o primeiro para mim e depois você passa para o seu filho. Não era egoísmo de Elias, era um teste de fé. Ele estava testando para ver o quanto o coração dela estava disposto a ouvir o Deus, a palavra do Senhor. E às vezes nós estamos aqui, o profeta do Senhor, o nosso pastor está liberando a palavra, e às vezes nós não estamos dispostos a ouvir ou a receber essa palavra. Elias entrega a palavra para ela. Elias diz assim: o Deus de Israel manda lhe dizer, o Deus de Israel. Ok? Então assim, quando o profeta diz para ela: vai e faz, está sendo boca do Senhor. Não é o profeta dizendo: eu peço. Está dizendo: assim diz o Senhor. Isso serve para nós, irmãos, que às vezes estamos aí vendo na internet pregadores
que dizer eu faço, eu curo, eu sou melhor, eu tenho... Não, é toda a honra para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para os nossos pastores, nós temos que olhar a retitude da vida deles, porque esses são bons do Senhor, que você vê que eles têm intimidade com o Senhor, e o que eles falam é de Jesus Cristo, falam da palavra de Deus, não deles. Amém? Então, meus amados, quando que para você parece que é o fim, para Deus é o início de algo novo na sua vida. Receba isso, meu irmão, porque quando parece que tudo está ruim, quando parece que tudo não vai dar certo, é onde você tem que falar: Senhor, vem sobre a minha vida, e o pouco que eu tenho, eu lhe entrego. E nós estamos falando somente de entrega, não estou falando de escassez material, estou falando também de escassez espiritual, de escassez emocional. Então hoje o Senhor quer saber: o que você tem para entregar para o Senhor hoje? O seu medo, o seu coração, a sua dúvida, ou realmente a sua escassez física? Às vezes você não tem força para levantar, para trabalhar, para vir adorar o Senhor, você não tem força, não tem ânimo. E o Senhor está dizendo: entregue o pouco do seu físico, porque eu vou dar abundância na sua vida. Eu estou cansado emocionalmente, eu estou com depressão, eu estou triste, eu não tenho vontade de levantar da cama, porque minha mente está... Entrega a sua mente ao Senhor, o pouco que resta de força, porque Ele vai transformar em abundância. Porque o Senhor que fez, entrou na casa da viúva e fez o milagre, que fez não faltar, que foi a provisão de ter farinha e azeite todo santo dia, é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo da manhã. Amém, meus amados? Confia em Deus. Amém? Terceiro, a provisão abundante do Senhor. No 17, 15, 16. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha na panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus. Meus amados, Deus multiplica o pouco que você coloca na mão de Deus. Nós precisamos entregar na mão de Deus aquilo que está nos incomodando, aquilo que é escassez. A obediência traz a provisão. Ela foi obediente à palavra. Porque, meus amados, antes do milagre vem o desafio. Antes da multiplicação vem a entrega. E antes da provisão vem o que? A obediência. Elias desafiou a viúva: entrega o pouco que você tem, traz para mim. Depois teve o que? A multiplicação, porque ela fez o que? Ela entregou. Porque quando ela entregou para ele, ela realmente confiou no Senhor. Porque no coração dela dizia: faça isso. Porque a lógica não, mas ela entregou. Então a multiplicação vem antes da entrega. Entregou. E depois a provisão veio porque ela foi obediente à palavra do Senhor. Glória a Deus. Você está disposto hoje, meu amado, a entregar, a depender do Senhor para a sua provisão diária? E essa provisão diária é em tudo na sua vida, meus amados. E olha que coisa interessante. O milagre aconteceu, mas não foi lá, encheu a panela e encheu o jarro. Ela ia lá, todo dia, ela tirava a farinha, tirava azeite e fazia o alimento. Tirava e voltava lá, estava a mesma farinha, mesmo azeite, não teve aumento. O Senhor estava suprindo a necessidade diariamente. Ele não falou encheu e falou pronto. Não, Ele estava ensinando: você precisa depender de mim todos os dias.
Aleluia. Porque se eu der tudo na sua vida, der tudo de uma vez, sabe o que pode acontecer? Você endureceu o coração, amado. Nós sabemos quem nós somos. E às vezes nós pedimos algo para o Senhor não entrega e depois nós esquecemos do Senhor. Porque nós somos, muitas vezes, adoradores de bênção. Nós estamos negociando com o Senhor. E nós devemos sempre buscar o Senhor pelo aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Então veja, o Senhor foi acrescentando todos os dias, conforme a palavra do Senhor por meio do profeta Elias. Amém, meus amados? Glória a Deus. Essa história da viúva, ela nos ensina que Deus, Ele é especialista em transformar escassez em abundância, em transformar desespero em esperança. Então, Ele nos convida hoje a confiar nele totalmente, porque nós entendemos que Ele é o nosso provedor. Glória a Deus. Amém? Amém. Feche os teus olhos, meus irmãos. Glória a Deus. Baixe a sua cabeça. Vai entrando na presença do Senhor e falando: Pai, estou aqui diante de Ti. Tu conheces, Senhor, o meu coração. Tu conheces a minha necessidade. Tu conheces a minha escassez, Pai. Confie na provisão diária de Deus, amado. Assim como a farinha e o azeite não faltaram, Deus continuará a suprir as suas necessidades. Clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para restaurar vidas. Reconheça o poder do Senhor. No final, a viúva reconheceu que a palavra de Deus era verdadeira. O Senhor pergunta para você hoje: qual é a sua escassez? O que está te impedindo de experimentar o sobrenatural de Deus? Entregue suas preocupações, amados. Coloque agora diante do altar do Senhor. Confie nele. O que será? O que o Senhor quer que você entregue hoje para Ele? Tome um passo de fé. Seja ousado. Seja como essa viúva. Quando você não vê que mais nada pode acontecer, entrega o pouco que você tem na mão do Senhor. Toma posse. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti em todos os momentos, Senhor. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra, mesmo quando não entendemos plenamente o Teu plano. Sustenta-nos em tempos de escassez. Restaura-nos em tempos de dor. Que possamos reconhecer verdadeiramente que Tu é Deus que provê e restaura. Amém? Amém. Glória a Deus. Se essa palavra fez sentido para você, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês abundantemente.